Os primeiros registros sobre a usina Alta Mogiana são datados do dia 6 de outubro de 1983 e as atividades da empresa começaram um pouco depois, em 1985. Desde então, são anos de evolução até chegar à atual e querida usina Alta Mogiana. Na terceira temporada do podcast Alta Sintonia Mogiana, eu, Gisele Cavalieri, analista de comunicação, estarei recebendo uma série de convidados para fazer os episódios comemorativos do aniversário da empresa. Hoje, nosso convidado é Ronildo Campos, gerente de extração do caldo. Bem-vindo, Ronildo. Obrigado, Gisele. Para mim é uma honra estar aqui, participando desse projeto. Bom dia. A honra é toda nossa de receber você. Ronildo, eu queria que você contasse como é que foi a sua primeira impressão quando você chegou aqui na antiga destilaria Alta Mogiana. Conta para nós como é que foi. Eu me lembro que isso foi há bastante tempo, né? Eu tinha 24 anos, né? Hoje eu já tenho 56, então já se vão aí mais de 30 anos. E nesses 30 anos a evolução ela foi assim gigantesca. E eu me lembro, né? Eu sempre trabalhei na indústria, que quando eu cheguei ali era uma indústria totalmente de terra, era uma destilaria, o próprio setor de destilaria era um setor de terra, né? não tinha concreto no chão, nada disso. E no passar dos anos isso foi mudando, essa transição de destilaria Alta Mogiana para usina Alta Mogiana, esse deixar de produzir somente o álcool e virar uma indústria de um produto alimentício, ela requereu muito investimento, muito trabalho e houve muito tempo nisso. Eu me lembro que quando eu entrei aqui, o setor que eu trabalhei é a extração do caldo, onde a gente esmaga a cana, extrai, né, o açúcar da cana, extrai o caldo. E a gente tinha uma moenda farro de 4 ternos, uma moendinha pequena que moía ali 300 toneladas de cana por hora. Nesse momento ainda era só etanol, produção. Só etanol. Para virar uma produção de açúcar, trocar as moendas foi parte desse processo que começou primeiro, né? Uhum. E aí hoje a gente tem uma das maiores moendas do mundo. A gente tem moenda de 100 polegadas, na época a gente tinha uma moenda de 30 polegadas, né? De 60 polegadas, 30 por 60. Então assim, houve uma evolução muito grande. E o conceito mudou. Agora já não era mais uma destilaria, era uma usina, era uma fabricação de alimentos. Então o conceito ele mudou para todo mundo. Então agora a gente não produzia mais só álcool. Agora a gente produzia alimento e o conceito era o seguinte, e é até hoje, é o alimento que você vai colocar na boca dos seus filhos. Uhum. E na ocasião eu tinha filhos pequenos. Então você levava isso para dentro de você. E acho que isso todo mundo comprou a ideia e hoje é a usina Alta Mogiana. E a gente produz aí açúcar para grandes empresas, né? Que é um açúcar que realmente está na mesa das pessoas, né? Através de produtos como bolacha, biscoito, refrigerante, que a gente consome com bastante frequência. É verdade. E Ronildo, eu queria que você falasse um pouquinho também, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, de começar a gravação, como que era essa questão das paradas da moenda e como que isso evoluiu para hoje? O que você percebe de oportunidade, de melhoria nessa trajetória? A gente, na verdade, a gente passou um processo assim muito doloroso, né? Hoje eu penso que a gente tem assim 4 pilares que eles são os pilares que têm nos sustentado, né? Uhum. Nos sustentados quando você diz de paradas, né? Parada é um problema que toda empresa tem. E em especial o setor que eu trabalho, porque é um setor extremamente mecânico, é um setor muito pesado, são peças pesadas, são coisas que quando dá problema, são problemas sérios, né? E é meio que em geral isso, mas ali na moenda a gente tem essa preocupação. Uhum. Então eu tenho para mim que a gente tem 4 pilares. E os pilares são investimentos. Então por que a gente para menos hoje? A gente para muito menos. Hoje a gente virou referência no mercado. Por que a gente para menos? Primeiro que houve investimento. Sim. Esse investimento, ele veio junto
com engenharia. Não é um investimento por acaso. Eu não posso comprar um eixo porque eu acho que tem que ser aquele eixo. Tem que ter investimento, mas tem que ter engenharia. Tudo isso é muito bom, mas eu preciso ter gente. Eu preciso ter gente de qualidade. E isso a gente tem. Então, assim, a gente tem gente muito envolvida. Então, eu posso estar aqui agora porque eu sei que tem gente lá fazendo bem feito. Bom, e como é que você tem certeza que tem gente fazendo bem feito? Você tem que ter gente de confiança. Se você confia, se você acredita e você confere, tá tudo bem. Mas eu te disse que são 4 pilares. Sim. Investimento, engenharia, gente e segurança. Quando eu tenho isso tudo junto, flui como um rio. Flui, caminha bem. Então, a gente está conseguindo ir bem. A gente tem investimento. Quando precisa, a empresa não fala não, não fecha as mãos. Lógico que tem que ter tudo com responsabilidade, mas a gente tem o que precisa. A gente tem engenharia, não dá para fazer de qualquer jeito. A gente tem gente capacitada e a gente precisa cuidar da segurança. Quando a gente tem isso, a gente tem tempo de pensar. Se eu não tivesse isso, talvez eu não estaria aqui agora. Não tenho como estar aqui se eu não tivesse com isso sob domínio. Acho que é isso, gente. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é que você contasse um pouquinho da tua experiência aqui como profissional. Você já passou por todas as funções lá na Moenda, é isso mesmo? Puxa, é verdade, hein? Eu me lembro que entrei aqui, eu era auxiliar operacional, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar, né? Auxiliar operacional, e aí eu fui operador de moenda, operador de turbina, fui encarregado, coordenador de processo, antes disso fui encanador também, né? Caldeireiro, e fiz de tudo um pouquinho, né? E por último, eu estava dizendo, fui coordenador de processo, e hoje eu estou gerente, né? Há 10 anos, no setor de extração do caldo. Como é que essa trajetória profissional refletiu na tua vida pessoal e vice-versa? Na verdade, ela não refletiu, né? Ela geriu a minha vida, né? Porque, veja bem, eu comecei trabalhando aqui na destilaria Alta Mogiana, como muitos dos nossos colegas aí, a gente começou aqui como pessoas que trabalhavam na lavoura. Uhum. Eu trabalhei na lavoura, né? A empresa incentivou a gente e fez a gente entender que o estudo era importante, que a educação era importante. E aí a gente entendeu isso, muita gente foi para a escola, um colega incentivava o outro, e olha, eu tô indo, eu tô na classe tal, vamos para lá também e tal. E as pessoas foram, esse incentivo ele mudou a vida de muita gente, e eu posso falar por mim, ele mudou a minha vida, porque eu entrei aqui com 4ª série, e eu fiz técnico em química, fiz outros cursos. Para você ter uma noção, José, o primeiro computador que eu liguei, que eu desliguei foi aqui. A gente não tinha isso. Em casa não tinha? Não tinha. A gente aqui, na maioria das pessoas, veio de famílias muito simples, né? E a gente não tinha isso, não tinha essa tecnologia. E a gente conseguiu ter contato com isso aqui na Alta Mogiana. Então, a Alta Mogiana, ela abriu muitas portas. E voltando nessa questão da escola, eu acabei estudando, me formando, fiz administração de empresas e isso foi abrindo portas, não só para mim, tem mais colegas aí na mesma situação e esse é o DNA da empresa, é pegar pessoas que estão começando agora e ir levantando, e ir levando pessoas. Mas isso, ele teve, isso talvez nem a empresa saiba, mas isso teve uma repercussão muito grande na minha vida e na vida de outros que eu sei que teve. Para você ter uma noção, eu tenho uma filha que é fisioterapeuta, eu tenho um filho que é veterinário. E os dois, por que eu consegui formar os dois? Porque a empresa me mostrou que tinha um outro caminho. E eu fui por esse caminho, e nesse caminho eu pensei, tenho que trazer meus filhos para cá. Então você percebe que é uma mudança de rumo na vida das pessoas? A educação pelo exemplo. A educação pelo exemplo. Então eu saía para ir para a escola, e meus filhos iam para a escola. Teve uma vez que eu tirei uma nota ruim e eu não lembro se foi meu filho ou minha filha, falou assim para mim, eu estava questionando ali dentro de casa, comentando com a minha esposa, olha, minha nota não foi boa e tal, e eu acho que foi minha filha. Ela virou para mim e falou assim, eu acho que você vai ter que ficar de recuperação, hein? Tome cuidado. Então assim,
Nesse tom de brincadeira, você concorda que houve uma cobrança? Sem dúvida. Então, assim, a gente conseguiu levar isso muito. E isso, graças a esse incentivo. E isso a gente vai ser eternamente grato. Não tem como não ser. Não tem como não olhar para trás e pensar assim, poxa, eu trabalho numa grande empresa. Não tem como, sabe? Então, hoje, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente enxerga é fruto daquilo que foi semeado ao longo desses anos, ao longo desses 40 anos. E da agora para frente, vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda, porque hoje a visão, ela tá diferenciada no sentido assim de estar melhor, das pessoas estarem melhor, de respeito ao colaborador. Isso tem. Então, assim, a gente tem trabalhado com foco em produção, com foco em segurança, mas a gente precisa olhar no olho do colaborador e perguntar para ele, você está bem hoje? Como é que você está? Essa semana eu tive um exemplo, né? E nesse exemplo que eu conversava ali com o colaborador, eu percebi que tinha alguma coisa anormal. Sim. Eu parei o que eu estava fazendo e fui no ambulatório. Falei, olha, ele precisa de ajuda. Isso fazem 3 dias, foi antes de ontem. Ontem ele foi no médico. O ambulatório fez isso. Fez em tempo recorde. Então, assim, as pessoas cuidam. Cada um ali dentro do seu espaço, né? Eu percebi, levantei a mão e tem hora que é o encarregado que percebe. Então, a gente tem que ficar atento, sabe? Porque as pessoas dão sinais. Elas dão sinais. Às vezes a gente não está olhando. Às vezes você está olhando para outra coisa. E lá atrás, a empresa olhou para isso. Olhou e enxergou e viu, olha, educação é um caminho. Então, acho que isso não tem dinheiro que paga, não tem preço. É uma satisfação intrínseca, sabe? É um negócio dentro da gente que emociona e que não tem como mensurar. É imensurável. E, Ronilda, eu queria que você comparasse para mim como é que era a equipe e os resultados lá naquela época para os resultados atuais. Como foi essa evolução em números, se possível? Bom, os números, eu não me lembro muito bem, mas assim, os números foram excelentes porque eles geraram recursos para que você tivesse onde você está hoje, né? Mas falando, tem um número que me chama muita atenção, por isso que eu digo que é engenharia, é tecnologia. A gente tinha um descarregamento de cana que a gente tinha por turno 22 pessoas. As pessoas passavam o cabo de aço no caminhão, era outro sistema, certo, né? Mas eram 22 pessoas. Então tinha dias que faltava 4, era um desespero para tocar. Hoje, e naquela ocasião a gente moía mais ou menos 300 toneladas de cana por hora. Certo. Hoje a gente moe 1.500 toneladas por hora, né? E para moer 1.500 toneladas, para descarregar os caminhões de cana, eu tenho 2, 4, 6 pessoas. Então eu tenho 6 hoje para descarregar 1.500 toneladas por hora. Tecnologia, né? Eu tinha 22 para descarregar 300. Então o que teve aí? Teve investimento, inclusive trocou até os caminhões. Teve investimento, teve engenharia, refletiu em gente e hoje é muito mais seguro. É muito mais seguro. Então essa evolução, eu estou dando um exemplo do descarregamento. Sim. Mas ela caminha para dentro da empresa como um todo, né? Se você for na moenda, ela caminhou também. Eu me lembro que a gente era ali em 12 para tocar uma moenda de 4 ternos. Hoje, a gente ali para tocar as 2 moendas, nós somos em 22, mas são 6 ternos em cada moenda. Então, cresceu em escala. Então, em termos de números, são esses os números, sabe? A gente saiu de uma moagem de 300 e a gente moe 1.500 por hora. Simples assim. E moe fácil. E moe fácil, 1.500. Moe fácil. E ali no meio do caminho, além da produção de açúcar, tem a produção de energia elétrica que posteriormente, né, foi agregada aí a esse rol de produtos da empresa, mas fica para outro podcast. Tá certo, verdade, teve sim. Ronildo, você quer deixar algum recado, algum agradecimento? Fica à vontade. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, por estar com saúde, por estar aqui, por estar trabalhando, agradecer a empresa por ter
confiado em mim, confiado no meu trabalho, em cada posto que eu vim passando, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que confiar nas pessoas, tem que fazer as coisas com responsabilidade. E eu acho que no final dá tudo certo, porque quando você faz com responsabilidade, com cuidado, com respeito, não tem como dar errado. Se você fizer as coisas cuidando dos detalhes, vai dar certo. E isso, né, Gisele, a gente estava falando aqui agora há pouco de música, né? Isso o Roberto Carlos já cantou lá atrás. Detalhes tão pequenos são coisas muito grandes para esquecer. Então, se você cuida dos detalhes, o resultado vem. É simples assim. Eu agradeço, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. A usina Alta Mogiana produz açúcar, etanol, energia. Como vocês puderam ouvir, muitas histórias. Para acompanhar esse e outros episódios, siga-nos nas nossas redes sociais ou no Spotify. Um forte abraço e até a próxima.